Nós estamos em uma atmosfera de milagres, onde Jesus é o centro, onde Jesus é o motivo, onde Ele é o alvo da nossa expectativa mais elevada. Ele é a fonte inesgotável. Rios que fluem, rios que fluem. Diga palavras de amor, diga palavras de amor, palavras do seu coração. Uma canção individual e pessoal de um coração, de um adorador. Ele quer ouvir a nossa voz nesta manhã. Que a honra se levante em nossos corações. A honra por Ele, a honra por Ele, a honra pra Ele, a honra pra Ele. Oi, ai, eu não sei, no show. Hey, eu não namana nesse Romaya no show Romando com Brahma nesse Romano chore com Brahma Romasie com Brahma show Ramano sobre maneshe Ramade com Brahmano sou Renato sobre maneso Rakama mai no Remano sobre Kamache Romano sobre Madocon Riad sobre Modacei Ramado com Brahmaesei Romado sobre Comaçou Ramado sobre Brahmaesei. Palavras de amor ao Rei. 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 Arrebataste o meu coração, 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 arrebataste, hey, arrebataste o meu coração, arrebataste o meu coração, arrebataste o meu coração,
por ti, tanta honra por ti, tanto amor, 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 tanto amor. Arrebataste o meu coração, 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 arrebataste. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã com o coração dilatado em honra, em adoração, em reverência àquele que é o Senhor de toda a terra, aquele que é o alvo da nossa entrega. Fluxos de vida, fluxos de vida, fluxos de vida, águas que fluem. Nós não as queremos nos nossos tornozelos, não as queremos na medida da nossa cintura ou dos nossos lombos, porque há um rio, porque há um rio, porque há um rio, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade, a morada, a casa do Altíssimo. Deus está aí. Não será envergonhado, não será confundido.
Oh. Aleluia. O instrumental pode ficar? Os instrumentos podem ficar? Aleluia. Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele, para ela: meu irmão, você está em um lugar de vida. Diga hoje, um fluxo de vida vem e interrompe. Diga mais forte, diga e interrompe. Diga e interrompe toda morte, toda esterilidade. Aponte o dedo de profeta para ele e diga: você crê? Pergunta de novo, diga: você crê? Diga: se você crê, você vai ver a glória de Deus. Pode se assentar. Abra sua Bíblia. Obrigado, Pai. Abra sua Bíblia em João. Evangelho de João, capítulo 12. Queridos, para mim é uma honra estar com vocês nessa conferência, dividindo esse altar com homens e mulheres de Deus, em meio a louvores, ministrações. Obrigada, pastor. Obrigada, Preciosa. Obrigada, Júnior. Obrigada a todas as pessoas que têm nos servido nesse tempo. Vocês são dignos de honra. João 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde Lázaro estava, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então aqui Lázaro, ele já havia sido ressuscitado, já havia sido devolvido a Marta, a Maria, aqueles que o amavam e apreciavam a sua vida. E a Bíblia diz que Jesus estava com aquele a quem ele ressuscitara, Lázaro. Porque Deus não quer apenas fazer um milagre em nós, Ele quer estar conosco. Ele quer ter comunhão. E a Bíblia diz que eles estavam nesse momento de comunhão, onde havia uma mesa. E o verso 2 diz: deram-lhe, pois, ali uma ceia, comida, eita glória. Marta servia. Ô Marta, para gostar de servir, né? Não, irmão? Essa mulher é uma inspiração para nós. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Jesus estava com Lázaro, a quem ele ressuscitara. Ali, naquela casa, naquele dia, havia uma celebração,
Um capítulo anterior, Jesus tinha ressuscitado Lázaro, aquele que já cheirava mal, estava de 4 dias. E aqui eles estavam em um momento de comemoração, em um momento de gratidão, em um momento de celebração à mesa. E a Bíblia diz que Marta, como sempre, estava ali servindo. Maria não perde a oportunidade. E a Bíblia diz no verso 3 que ela, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puríssimo, muito precioso, ungiu os pés de Jesus com aquele bálsamo e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. A Bíblia vai dizer no final do verso 3 que encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então aqui nós percebemos um momento de alegria, de celebração à mesa, associado com um momento de adoração, de reconhecimento, de valorização. E Maria, ela pega o que ela tinha agora, hoje, de mais precioso. Porque nós perdemos muito quando ficamos esperando ter algo maior para poder fazer algo maior. Ela pega o que ela tinha e era muito aos olhos daquelas pessoas, mas era o que ela tinha e ela adora ao Mestre com aquilo que ela tinha agora. Não quando o Senhor fizer isso por mim, não quando isso acontecer, é agora. Eu disse, é agora. Comece agora. E essa mulher, ela entende quem era Jesus. Ela entende que ele é digno. Ela entende que ela estava diante de uma oportunidade. Mas sabe, essa atitude de Maria não foi uma atitude apreciada por todos os que ali estavam. Porque a Bíblia vai dizer no verso 4 que Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, um dos escolhidos, um dos selecionados para estar com ele em seu ministério, ser testemunha ocular do seu ministério. Esse mesmo discípulo, presta bastante atenção, discípulo, alguém próximo, alguém chegado, alguém treinado pelo Senhor, alguém que viu o que Jesus fez, viu o que Jesus operou. Judas, o Iscariotes. E o final do verso 4 vai dizer o que estava para traí-lo. Aqui, aquela traição que nós conhecemos ainda não tinha sido concretizada, mas estava sendo gerada. O que gera a traição? Desonra. Quem desonra, trai. Quem honra, é fiel. A semente da traição é a desonra. Se ela for alimentada, assim como o embrião que cresce, chegará a hora de nascer, de vir à luz. Mas está sendo gerada.
E quando Judas vê a atitude de Maria, aquilo já estava tão maduro dentro dele, que ele já não conseguia mais esconder. E ele diz, verso 5: porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Quando Judas disse isso, ele estava dizendo: isso é um desperdício. Honrar esse homem com algo tão caro é um desperdício. Mas aquele homem era um mestre, era o Senhor, era o Filho de Deus encarnado. Em que momento isso maturou no coração de Judas? Porque a Bíblia vai dizer que Judas se tornou o traidor. Ele não foi chamado por ser traidor. Quando Jesus o chamou, ele não era o traidor. Isso quer dizer para nós que eu posso começar muito bem, mas terminar muito mal. Esse homem disse: isso é um desperdício. Por que você não pega Maria? Ô mulher, deixa de ser besta. Por que você não pega esse vale muito, Maria? Como se as cifras brilhassem nos olhos de Judas. Vale muito. Esse homem não vale muito, mas o dinheiro vale muito. Esse mestre não vale muito, mas esse dinheiro... nossa, quanto dinheiro vale esse perfume? Em que momento Mamon passou a ser o senhor de Judas? No momento em que ele nutriu desonra pelo Senhor dos senhores. Aí você e eu achamos que dízimo é apenas uma coisa de pastor. Não, queridos, dízimos, ofertas, é uma coisa do pastor, dos pastores, do Senhor, dos senhores. E tem honra ali, tem reconhecimento, tem estima, tem adoração. Porque dizimar é honrar com a primeira fatia aquele que te deu o bolo. O que diferencia aquela fatia de todo o bolo? Aparentemente nada, é o mesmo sabor, mesmo ingrediente, mesma textura. Mas aquele primeiro pedaço carrega honra, reconhecimento, gratidão, prestígio, estima. E nas festas, o que é que se faz? Para quem você vai dar o primeiro pedaço? Por quê? Qual a diferença? O que ele significa para quem o tem e para quem o vai receber. Agora, quando nós chegamos aqui, a Bíblia vai afirmar no verso 6 que Judas disse aquilo não porque ele era misericordioso com os pobres, mas ele fez aquilo porque ele era ladrão. Porque todo aquele que não dá ao Senhor dízimo e oferta. Meu Deus, eu vim para cá para falar de dízimo. Eu não estou acreditando não, Senhor. Valei-me. O que foi que o Senhor disse lá em Malaquias? Roubará o homem a Deus? Pergunta. Olha, quando Deus faz uma pergunta,
Adão, onde estás? Roubará o homem a Deus? E o povo ficou, como assim roubar a Deus? Diz, vocês me roubam. Como assim nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E por causa disso, por conta da desonra, o favor não pode alcançá-los. Você é digno de tudo, herdeiro de tudo, mas as pegadas da desonra, andar em desonra é se manter na estrada da esterilidade, da falta de produtividade. Faz o seguinte, pega esse negócio aí que vocês chamam de oferta e apresente ao seu governador. Porque a instrução era: nenhum animal doente, nenhum coxo, aleijado, cego. Aí eu quero que o povo fazia. Separava o cabrito bom para comer, para as festas, para o seu próprio estômago. Pegava o cego, o arrastando uma perna. Esse aqui é bom para levar para Deus. Aí ele diz: com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? E vocês ainda clamam o favor de Deus? Com tais ofertas em suas mãos? E você acha que é dinheiro? Como assim? É adoração. É adoração. É reconhecimento. Gente que porque pagou uma inscrição nesse lugar, diz: eu levar dinheiro ali na frente, jamais. Oh, pensa de Jesus. Bencinha. Oh, bencinha. O que você pagou custia o que está acontecendo aqui. Mas o que você dizima, o que você oferta, libera o favor de Deus ali que recai aqui. Eu fui dar umbanda por 10 anos. Você via a Tranca-Rua, Exu Caveira, Pomba Gira, todos esses demônios que tem crente que tem até o medo de dizer o nome. Pois bem, era tudo assim comigo. E sabe o que eu vi ali? Primícia, mata virgem, trabalho de feitiçaria. A mata tinha que ser virgem, a faca tinha que ser virgem, a vela não podia ser queimada, tinha que ser inteira, virgem. Primícia. E os crentes: vou pro céu, vou pro céu, vou pro céu, vou pro céu. Me ame, viu? Se não me amar, não vai pro céu. Mas desonra, desonra, desonra. Meu esposo me ensinou uma coisa: Rose, quando você receber algum dinheiro, você vai dar o seu dízimo, certo? Certo, amor. E diz: pois bem, separa as melhores notas, as mais inteiras, a mais durinha. Aí o que é que a gente faz? Tira aquela de R$2, furada, fedorenta, grudenta, amassa todinha assim para ninguém ver e bota dentro desse envelope. A pergunta é: a quem você está dando? Quando é a de 100, a gente faz. Para quem é? Quem vai ver? Quem vai receber? Para quem é? Como assim? Agora sabe, a Bíblia diz que esse homem era ladrão. Pasme.
Deixa eu até fazer assim para poder falar com você. Tem muito crente que não passa dessa categoria. Pode assoprar, rir de vez em quando. Ninguém vai saber que é com você. Quem disse? Deus. Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Quem rouba é o quê? Como? Não fique com medo de dizer não. É o que mesmo? Queridos, e o camarada ser ladrão de Deus? Rapaz, isso é pesar demais. Deus disse: tomara houvesse quem fechasse a porta do meu altar, do templo, para que vocês não entrassem com esse tipo de oferta. Porque vocês me desonram. Agora faz o seguinte: pega isso aí e vai apresentar ao teu governador. Acaso ele te será favorável? Tem coisa que a gente dá a Deus, amados, que a gente não tem coragem de dar a ninguém que a gente considera na nossa vida. Você já foi para um aniversário de uma pessoa que você estima, um casamento? Rapaz, às vezes você nem está podendo comprar aquele presente, mas a pessoa significa tanto para você. Você é tão grato por aquela vida, tem tanta estima no seu coração, que você compra o que você naturalmente naquela estação nem podia comprar. Mas porque você honra, você rompe. Porque você honra, você rompe. Eu disse, porque você honra, você rompe. E fica pagando depois, mas paga satisfeito. Porque a pessoa é digna. Agora eu pergunto para você: quem pode haver mais digno do que Deus? Quem pode haver mais merecedor do que Deus? Eu servi aqueles demônios e tudo que eles fizeram foi desgraçar a minha vida. Mas quando eu cheguei para o evangelho, eu descobri que Deus deu. Eles só tiravam de mim, eles só sugavam de mim, eles só puxavam de mim. Mas quando eu cheguei no evangelho, eu descobri que Deus deu o seu único filho, porque me amou. Quando eu merecia. E o que eu posso fazer por um Deus que é digno, que merece, que me deu a vida? Ah, mas sou eu que trabalho. Quem te faz acordar pela manhã? Ah, você não sabe o quanto eu me esforço para ter esse dinheiro durante o mês. Quem te deu a força? Ah, mas eu tive que estudar muito naquela faculdade. Quem te deu a inteligência? Afinal de contas, quem te deu neurônios? Afinal de contas, quem fez você nascer? Afinal de contas, quem te deu a vida? Ele é o Senhor e não há outro. Mamon vai cair e vai rachar hoje nesse chão, porque Jesus é o nosso Senhor. Eu não vim aqui para brincar. Eu vim aqui com um propósito para dizer a você: Mamon não é o seu Senhor. Jesus é o seu Senhor. E ou isso muda, ou você vai passar essa conferência inteira e ficar do mesmo jeito. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou ama um, ou ama o outro. Ou adora um, ou adora o outro.
Às vezes a pessoa que está aqui ministrando dízimos e ofertas, meu Deus, vai para um canto, vai para o outro, sabe, se esforça, aquela performance, e os crentes já decidido, não dou nada. Pode falar aí da língua sair dançando no meio dessa igreja, não dou nada, já paguei para estar aqui. A Bíblia diz: não me apresentarei diante do Senhor de mãos vazias. Eu tenho que levar algo. Eu tenho que aparecer com algo. Judas não tinha amor aos pobres. Judas tinha amor ao dinheiro. Os pobres era só a desculpa que muitas vezes eu e você usamos. Quantas desculpas para não dar? É só uma desculpa. Sabe qual é o real motivo? É porque Jesus não é o teu Senhor. Porque no dia que Ele for, Ele vai ter o teu bolso. Aí a gente arruma desculpa. É porque esse mês não dá, Senhor. Tu sabe de todas as coisas. Sabe que você é um avarento miserável. Ele sabe. E por isso você veio para o culto certo hoje. Tem gente que já está pensando: mas rapaz, por que eu vim hoje? Foi um trabalho tão grande para eu conseguir ser liberado para estar aqui hoje de manhã. Mas justo nesse culto, é porque está acontecendo algo na sua vida. Uma chave está girando. Mamon está assumindo o lugar dele debaixo dos seus pés. E Jesus, o primeiro não é o que sobra, não é se sobrar, não é o resto, é o primeiro. Verso 6 de novo. Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. O que é que você tem dito quando você não dá? Esse não é um motivo. Esse é um motivo que nós botamos, enfeitamos. Porque fica mais bonito, né, irmão? As desculpas que nós damos ficam mais bonitas. Até a gente se convence que elas são verdadeiras. Quando na verdade a raiz é: se Ele for o seu Senhor, Ele terá tudo de você. Acredite, Mamon vai militar todos os dias para ter o nosso coração. Isso não é uma coisa que você se livra dela de uma vez para sempre. Vão existir tentações, pensamentos. Por que você não pega esse dinheiro e faz isso? Eu já vi gente dizer: não, eu não dou porque eu ganho um pouco demais. E já vi gente dizer: não, eu não dou porque eu ganho muito demais. É muito dinheiro, Rose, para dar na igreja. É. Ô infeliz de porta.
Se 10% é muito dinheiro para tu dar, ou infeliz de porta. E o que tu fica com ele infeliz é o quê? 90%. É uma avareza. E escuta, avareza é idolatria. Apego excessivo ao dinheiro. Tem marido que cuida mais do carro, irmão, do carro, do que da mulher dele. A mulher dele está com os cabelos dessa altura, faltando uns 3 dentes na boca. E ele admirando a mulher dos outros. Bonita é aquela. Oh, infeliz, são infeliz. Não dá R$1 para essa coitada se cuidar. Mas o carro dele? Cabelinho na régua. O carro dele é um brinco, meu amigo. Se ele cuidasse da mulher dele, como ele cuida do carro, daquela moto. E a gente vai dando desculpa. E um abençoado desse, um desprovido de graça, para ficar mais bonito, um desprovido de graça desse, ainda fica olhando a mulher dos outros. A mulher dos outros custa caro. Tem um marido que bancou, que honrou, que tem cuidado, que dá dinheiro a ela. Cadê as irmãs? Estou te ajudando, minha filha. As irmãs tudo rindo. Fala, Deus. Fala, Senhor. Fala. Meu Deus do céu. Aí tá lá aquela mulher toda bombástica, né? Andando na rua. E esse desprovido de graça fica contemplando. Você sabe quanto é uma unha de gel? As luzes de um cabelo. Uma maquiagem boa. Você sabe quanto é? Um silicone. Uma lipo. Quanto, meninas? Alguém já tem pesquisado o preço por aqui. Crendo. Pois hoje Deus está falando. Pare de honrar os de fora e comece a honrar os de dentro. Você é uma bênção lá fora e mais uma maldição em casa. Trata os filhos mal, trata a mulher mal. Mas lá fora, pensa no homem prestativo. Quando você chega em casa, você coloca junto do tapete a paciência, o amor, a generosidade. E entra parecendo um bicho. Os meninos dizem, lá vem pai. A mulher, sangue de Jesus, tem poder, tem poder, tem poder. E eu não estou acreditando, pastor, que eu vim para cá para falar de 2 coisas, de dinheiro e de casamento. Meu Deus do céu. Quantos casados tem aqui? Levanta a mão, não se acovarde não. Deus está falando contigo. Tem mulher que vai chegar em casa hoje e dizer, amor, foi a melhor mensagem da minha vida. Você precisava estar naquele culto. Você não tem ideia. Honra para com o Senhor. Honra para com os de casa. A honra, ela é vivenciada. Ela é biblicamente exposta em 3 dimensões. Honramos aqueles que estão acima de nós. Honramos aqueles que estão no mesmo nível que nós. E honramos aqueles que estão abaixo de nós. Os pequeninos. Verso 7. Jesus, entretanto, disse, deixe ela, Judas, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Sabe o que eu percebo aqui? Jesus não esperou, Maria não esperou Jesus morrer para tecer homenagens a ele, para levar flores para o caixão, ou unguento, ou perfume. Ela fez em vida.
Você tem pessoas em vida hoje que estão ansiosas que você chegue em casa transformado e transformada por esta conferência. E a sua resposta vai ser honra. Tratar com estima, com apreço. Tratar o outro como alguém que tem valor, que é precioso. Aí quando alguém morre, está lá a pessoa no caixão, chorando. E às vezes, queridos, infelizmente, é um choro de dor. No quesito de, tive tantas oportunidades e não o fiz. E essa é a maior dor diante de um velório. É você saber que você não vai poder abraçar mais. Você não vai poder mais expressar o seu amor para aquela pessoa. E se você negligenciou as chances que você teve, isso dói demais. Mas eu vejo essa mulher aqui, em vida, pegando o que ela tinha de precioso e honrando aquele que é digno. Agora, sabe, aqui nós encontramos uma reprovação de Judas para com Maria. Isso é tão curioso, porque a hipocrisia é terrível. Judas queria que Maria se sentisse mal porque estava dando, mas ele não se sentia mal por estar roubando. Conhece alguém assim? Por que você vai para a igreja e dá esse dinheiro? Por que você trata fulano assim? Por que tudo isso? Por que você cuida de cicrano? Por que esse negócio todo que esse pastor e a mulher dele? Precisa disso tudo? Por que isso tudo assim com esse irmão, com essa irmã? Precisa disso tudo? É isso que o hipócrita faz. Ele quer que aquele que tem um coração de honra se sinta mal por estar honrando, quando ele não se sente mal por estar defraudando. A pergunta é: você vai entrar nessa jogada? De optar pela desonra, de seguir o fluxo da desonra, quando você pode, deve seguir o fluxo de honra? Quem ainda me ama? Eu quero falar algumas coisas sobre honra no quesito pequeninos. Aqui nós vemos essa honra sendo dada por Maria, aquele que estava acima dela. Eu falei para você que também existe a honra que é dada àqueles que estão no mesmo nível que nós. Mas também existe a honra que é dada àqueles que estão abaixo de nós. Jesus chama eles de pequeninos. Em Mateus capítulo 10, apenas ouça. Verso 40 diz: quem recebe vocês, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Isso são palavras de Jesus. Ele diz, 41. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser ele meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo nenhum perderá a sua recompensa. A honra libera recompensas. A honra abre um fluxo de favor. Nunca
visto antes. Em Mateus capítulo 18, verso 10, Jesus vai dizer: fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos. Em outra passagem, Mateus capítulo 19, verso 3, Jesus disse, verso 13, trazem algumas crianças para ele, para que ele orasse por elas, mas os discípulos repreendiam essa atitude daquelas pessoas de trazerem crianças para Jesus. E no verso 14 do capítulo 19 de Mateus, ele vai dizer: deixe vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus sabia muito bem honrar aqueles que estavam em posição de autoridade na sua época, mas ele também sabia dar honra a quem era pequenino. Aleluia. Jesus honrou os pequeninos. Deixa eu dizer de novo: Jesus honrou os pequeninos. Os pequeninos tinham acesso a Jesus. Os pequeninos têm acesso a você. Tem gente que já está tão assim que não me toque, não chegue perto. Jesus honrou os pequeninos, e os pequeninos tinham acesso a Jesus. Dizer de novo: os pequeninos tinham acesso a Jesus. 1 Pedro capítulo 2, verso 17, apenas ouça: tratem todos com honra. Quantos? 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 Amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Eu quero te perguntar uma coisa, sinceramente. No quesito de honra, é a patente da pessoa que te move ou é o princípio? Se tiver patente, acho que é isso. Ai, que bom ter você aqui. Aí quando passa um pequenino, no quesito de honra, o que te move é a patente que o outro tem, ou o princípio que você carrega. Em Mateus 6,26, Jesus vai dizer: guarde o coração para não desprezar um pequenino. Trate os pequeninos muito bem. Às vezes o pequenino é aquele garçom. Às vezes o pequenino é aquele gari. Às vezes o pequenino é aquele atendente. Às vezes o pequenino é aquele pedinte. Às vezes o pequenino é aquele franelinha. Quem são os pequeninos que estão em certa medida ao seu redor? Honre-os. Você precisa ver como meu marido trata um franelinha, um garçom, um pedinte. Rapaz, Júnior olha nos olhos da pessoa, pergunta o nome dela e fala com ela. Eu já sentei com crentes em mesa que eu fiquei com vergonha de estar com aquela turma, tratando os garçons mal, como se fosse um bicho. Eu tenho um marido que me ensina muito bem sobre isso. Primeiro ele diz bom dia, boa tarde ou boa noite. E a segunda coisa não é cadê o cardápio, é qual o seu nome?
E a partir de então, enquanto ele estiver naquele restaurante, ele vai chamar aquele garçom pelo nome. Não é assoviando como se chama o cachorro. Sem assoviar não, né? Mas você sabe como é. Ei, ei, ei. Honra para os pequeninos. Esse ei, tem nome. Eu disse, tem nome. Está diminuindo os amém. Eu sei que está acochando. Daqui a pouco o pastor João vem melhor. Ou então dá aquela cacetada final assim. Mas uma coisa, você vai sair daqui com uma mão debaixo dos seus pés e com honra no seu coração. Como você trata quem não pode te dar nada? Essa aí não tem nada para me dar. Pois aí está a sua faculdade de caráter. De caráter e de cristianismo. Ele pode não ter nada material para te dar, mas todos nós temos algo para dar a alguém. Sabe o que o Deus dos pequeninos disse? Olhe para os céus, aprenda com os das asinhas miudinha. Piu, 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 piu. Olhe e aprenda. Um pequenino que vai te ensinar o que é confiar em Deus. Um pequenino que vai te ensinar a largar a ansiedade. Um pequenino. Porque ninguém é tão grande que não possa sentar para aprender. Aleluia. Aleluia. Sabe, um menino que tinha 5 pães e 2 peixes, um pequenino, foi usado para que através daqueles 5 pães e 2 peixinhos, que alguns dizem que era o lanche do menino, tem nem o nome dele, mas o que ele fez está registrado. Jesus pega a oferta de um pequenino e alimenta aproximadamente 20.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. E você acha ainda que um pequenino não tem nada para te dar? Lá estava Naamã. Isso está escrito. Aquele homem, ele era leproso. Ocupava uma alta posição, mas era leproso. E a Bíblia vai dizer que aquela criada que ele tinha pego como escrava vai dizer para ele: ah, se o meu Senhor conhecesse um profeta que tem em Israel, ele o restauraria da sua lepra. Aquele homem de alta patente escuta o conselho profético da pequenina e ele sai em direção ao profeta. Quando ele chega lá, ele não tem a honra que ele acha que merecia. Volta indignado, porque a ordem era para mergulhar no Jordão. E aí outros pequeninos, servo dele, vai dizer: meu pai, se o profeta tivesse te pedido coisa difícil, mas é só 7 mergulhinhos, pai. E aquele homem engole o orgulho, recebe o conselho profético da pequenina e dos pequeninos e é totalmente restaurado da sua lepra. O que dizer de Moisés?
Moisés era um homem que ouvia diretamente de Deus. Escuta isso. Moisés era um homem que ouvia diretamente de Deus. Mas quando o seu sogro chega em Êxodo 18 e diz para ele: Moisés, divida a carga, você não vai suportar. Levante chefes. O homem que ouvia diretamente Deus olhou para o seu sogro e disse: certo. E aquele conselho salvou uma nação. Ouvir um pequenino vai te manter com um coração ensinável. Mateus 11, 25 vai dizer: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e os revelaste aos pequeninos. E o meu último texto, esse eu quero que você abra. 2 Samuel. Vocês podem continuar dedilhando aí, tá? Me ajuda aqui, vamos abanar esse negócio. 2 Samuel, mantém tua Bíblia aberta aí. A Bíblia vai falar de uma esposa. Seu nome? Mical. Casada com quem? Rei Davi. A Bíblia vai dizer um livro antes desse que nós estamos, que Mical, ela amou Davi. A Bíblia vai dizer que Mical, ela honrou Davi. Mical, ela salva a vida de Davi. Gente, continua tocando aí, tá? Vocês estão ajeitando aí um negócio, né? Amém. Me ajuda aqui para esse povo. Aleluia. Então aqui a gente encontra uma esposa que protegeu, uma esposa que amou, uma esposa que estimou, que honrou. O marido chamado Davi, o rei de Israel. Mas a Bíblia nos conta, nessa passagem que eu pedi para você abrir, 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 6. Você pode ir lá comigo. A Bíblia vai dizer, queridos, que a arca tinha sido resgatada. A arca era aquela caixa de madeira de acácia revestida de ouro, que continha a presença de Deus na antiga aliança. Essa arca tinha passado muito tempo nas mãos dos inimigos filisteus. E enfim, Davi, o rei Davi, ele resgata essa arca. E a Bíblia diz que enquanto a arca estava sendo levada para a cidade de Davi, a Bíblia diz que Davi, com alegria, dançava diante do Senhor com todas as suas forças. As vestes reais foram tiradas, porque o rei era ele. Ali não era a patente de Davi, ali era o senhorio dele. E Davi dança com toda a sua força. E a Bíblia vai dizer, no verso 16 do capítulo 6 de 2 Samuel. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, esposa de Davi, filha de Saul, aquela que protegeu Davi, aquela que amou Davi, aquela que honrou Davi, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração.
A arca continua andando. E eu quero que você preste muita atenção. Eu estou finalizando. Redobra, triplica. A arca continuou andando. Davi continuou dançando. E a esposa do rei, olhando e... eu não acredito. Olha o mico que este infeliz está passando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não entende nada desse negócio de correr na igreja, de pular na igreja, de babar na igreja, de dançar na igreja, de cortar laço na igreja, fica na tua. Não se mete nesse negócio não. Porque entre Deus e o homem não cabe ninguém. E tem gente que quer se soltar e fica pensando, o que é que vão pensar? Ah, pois se lixe, o que vão pensar? Eu fui chamada para dançar, para se alegrar, para exultar diante do meu rei. Davi não ficou pensando, mas eu sou o rei de Israel. Olha a minha coroa com tanta pedra na testa. Olha essa roupa. Como assim? Eu que me importa com roupa. Eu que me importa com maquiagem. Eu que me importa com penteado. Olha, eu não quero saber de nada disso. Aleluia. Aleluia. Como alguém pode ficar parado diante dessa presença? Presta atenção, presta atenção. Lá estava Mical na janela. Cuidado que janela é lugar de perigo. Tu nem entra nem sai. Fica só ali no meio da parede. Oh, infeliz. Conhece a história de Eutico? Lá em Atos? Que estava assistindo o culto na janela. Caiu e morreu. E graças a Deus que Paulo era um homem de fé. Se não acabou-se. Fica só observando o movimento. E julgando quem está se movimentando. Segura aí que eu ainda estou falando de honra. Davi voltou para casa. Agora escuta isso, escuta isso, escuta isso, escuta isso. Davi voltou para casa. Davi era autoridade sobre Mical 2 vezes. Como rei e como marido. Se você tem um marido, você tem uma autoridade sobre você. Pare de chamá-lo de banana. Olhar para ele com desprezo. Como se fosse seu filho. Tem mulher, pastor, que trata o marido como se fosse o menino velho dela. Aquele menino velho que ela teve, que nasceu, que já está grande, que não sabe fazer nada. Ah, homem que não sabe fazer as coisas. Cuidado. Você está se dirigindo a uma autoridade. Olha para ele assim de cima para baixo. Aff. Cuidado. É o seu cabeça que tu escolhesse. Que grande revelação. Pois já que tu escolheu, se submete. Honra. Isso vai aumentar um fluxo de graça sobre a sua vida que você nunca desfrutou dele antes. Agora eu vou falar outra coisa que posso falar, pastor. O sangue de Jesus tem poder, mas mulher fria, frívola, que não tem mais desejo íntimo pelo seu marido. O que te falta não é hormônio, não. Tem casos que é, mas na maioria o que te falta é honra. Nenhuma mulher tem desejo sexual por um homem que ela considera um banana. Que ela não estima, não tem
eu faço, Rose? Começa a nutrir essa honra. Olha para as virtudes, foca nas qualidades. Você não tem um homem perfeito, mas você tem um homem de Deus. E você que vai catar ele. Você que vai catar ele. Porque não era essa frieza toda no namoro, não, pastor. Era um fogo da gota. O que mudou? Teu coração. Essa mulher amou o marido, honrou o marido, protegeu o marido. Mas em algum momento uma chave virou no coração de Mical. E a desonra assumiu o lugar da honra. E sabe, essa família, esse casamento começou a entrar em decadência. Porque nenhum lar, nenhuma igreja, onde a honra não é vivida, não pode permanecer saudável ou ser durável. É uma questão de tempo. Você sai da igreja, você sai do departamento, você chuta o pau da barraca, sai do casamento. Ai, meu pai. É o último. Olha, pastor, eu vou terminar, viu? 2 Samuel 6:20. Coloca o teu zóio. Você tem olhos, zóio, teu zóio nesse versículo. Isso aqui vai salvar a tua vida. 2 Samuel 6:20. O rei e o marido voltou para casa. Voltando Davi para quê? Para fazer o quê? Fazer o quê? O quê? Diga com força, pelo amor de Deus. Davi voltou para casa para quê? Mas escuta. Mical, olha para a tua Bíblia. Mical, verso 20 ainda. Filha de Saul, saiu para encontrar-se com ele. Já viu mulher quando vem braba? Quando tu chega em casa, ela vem assim. Eu não acredito. Meu Deus do céu. Dai-me paciência, pai. Não, desenvolva a honra. Paciência você já tem. Lá vem Mical descendo as escadas. Quando ela chegou, Davi chegou em casa para fazer o que em casa? O quê? Segura essa. Olha o que ela diz. Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como um sem vergonha. A palavra pejou é vergonha, como um sem vergonha. Se descobre um vadio qualquer. Chega, dói a coluna assim, chega, sobe. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe, líder. Mical, eu sou líder sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor é que eu tenho me alegrado. Mical, não foi para você, foi para o Senhor. Agora escuta. Ainda mais desprezível me farei. Se isso é ser desprezível para você, pois ainda mais desprezível eu me farei e me humilharei, porque a minha patente nunca vai ocupar o lugar
onde eu não possa mais me dobrar, onde eu não possa mais adorar, onde eu não possa mais servir. Nunca, Mical, nunca. E escuta, quanto às servas de quem você falou, delas serei honrado. Sabe o que era que Davi estava dizendo? Eu sou desonrado na minha casa, mas eu sou honrado fora dela. A minha esposa me desonra, mas tantas outras pessoas me honram. Davi estava dizendo: Mical, o problema não sou eu, o problema é o seu coração. Qual foi o momento que você deixou de me estimar, de me ter como precioso, como alguém de peso, de valor, em estima? Quando foi que você parou de me honrar? Eu continuo sendo chefe, eu continuo sendo rei, eu continuo sendo seu marido. Último versículo, 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte, porque toda desonra desencadeia um fluxo de esterilidade. Toda desonra abre a porta para a esterilidade. Famílias estéreis, relacionamentos estéreis, amizades estéreis, departamentos em igrejas estéreis, ou até igrejas estéreis. Tem tudo para dar certo, tem tudo para florescer, mas alguém muda o coração. E Deus está dizendo: talvez eu esteja pregando aqui para uma pessoa, talvez para mais. Talvez essa palavra seja remédio para um, vacina para o restante. Eu não sei. Mas o que eu sei é: honra é a cultura do reino de Deus. Quer ser grande? Honre. Quer ser grande? Sirva. Quer ser grande? Lave os pés. Seque com o cabelo. Sirva um copo d'água. Trate bem quem, humanamente falando, não pode te favorecer. Porque nenhuma honra fica sem recompensa. A desonra é estéril, a honra é produtiva. Aonde você tem provado de seca, de esterilidade? Confere como está a honra nessa área. Fique de pé. Feche os seus olhos. Existem pessoas que precisam se arrepender. Existem pessoas que precisam vigiar mais de hoje em diante. Porque o fato de você honrar hoje não significa que você honrará amanhã. Eu preciso vigiar, ter cuidado, para nunca desprezar um pequenino. Certa vez eu entrei no banheiro de um shopping. Que não é sempre, mas às vezes você encontra lá dentro a pessoa que limpa.
E quando eu saí do sanitário, aquela mulher estava ajeitando algumas coisas junto a uma das pias. E quando eu saí, eu disse: boa tarde. Ela olhou para mim assim e disse: boa tarde. E eu comecei a lavar as minhas mãos. Depois peguei o papel toalha. E quando eu peguei o papel toalha, eu cheguei perto dela. Eu olhei nos olhos dela. E eu disse: muito obrigada por deixar tudo limpo para que eu pudesse usar. Aquela mulher olhou para mim assim, espantada. E ela não sabia o que dizer. Eu disse: tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. E ela olhou assim para mim e disse: você também, você também. O mundo está clamando pelo povo da honra, pelo povo que tem um princípio. Ah, mas ela recebe para fazer aquilo. Não importa. Não é sobre ela, é sobre mim. Eu preciso me manter nesse lugar de humildade, porque eu nunca vou ser grande o suficiente. E não posso olhar nos olhos de um pequenino, olhar nos olhos de um homem, de uma mulher que eu nunca vi, e dizer: obrigado por me servir, obrigado por limpar para mim, obrigada por me ajudar a sair desse estacionamento. Ah, Senhor, nós nos arrependemos dessa manhã. Nós nos arrependemos desta manhã. Como podemos esperar um fluxo de favor se nutrimos a desonra, o orgulho, a soberba? Ah, Pai, que o Senhor nos ache nessa manhã, nesse lugar de humilhação, onde o Teu nome vai ser reconhecido por causa da honra que levaremos às nossas atitudes, do olho no olho. Ah, Senhor, as professoras do departamento infantil que ficam com as nossas crianças quando os pais não dão nem obrigado. Ah, Senhor, aonde aprendemos isso? Não somos desse mundo, não carregamos os princípios desse mundo. Você pode responder a essa palavra. Pai, o nosso maior exemplo deixou o trono no céu. Assumiu a condição humana, como vimos ontem. E nos ensinou o que é honra. Até Judas foi amado até o fim. Até Judas foi estimado até o fim. Judas nunca foi tratado mal por Jesus. Judas nunca foi desprezado. Sempre sentou-se à mesa. Até no último momento, Jesus disse: amigo, porque a maldade de Judas não alterou a essência do Mestre.
de querer fazer quando alguém merecer. Não é sobre ele ou ela, é sobre você. E Jesus disse: amigo, a que vieste? Recebe nesta manhã a entrega do nosso coração. O profético foi liberado sobre nós esta manhã. Trilhas proféticas abertas. Revelações do teu espírito, de corações, trazendo cura ou vacina, porque o Senhor nos ama. Nós te damos graças por este tempo, por esta manhã, em o nome de Jesus. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra um vaso de alabastro sobre o teu